A palavra de Deus continua falando, ouvinte. Livro de Oséias, capítulo 4 e versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha aí, ouvinte, este conhecimento da palavra, esse conhecimento que está faltando e o povo sendo destruído, era sobre os filhos de Israel. Eles largaram o conhecimento de Deus, da verdade da palavra, e Deus aqui está falando que eles estavam sendo destruídos porque eles rejeitaram a palavra de Deus. O maior conhecimento, este conhecimento não é só nós ler a palavra. Jesus fala e crescei na graça e no conhecimento. Mas este conhecimento é o temor a Deus. O princípio de tudo é o temor a Deus. Quando o homem e a mulher, ele tem este conhecimento da palavra, o temor a Deus. Ele está aqui na Bíblia, no livro de Eclesiastes. Ele está vivendo Eclesiastes 12 e versículo 13. Nós temos que viver, ouvinte, a palavra, guardar os mandamentos, porque esse é o maior temor, esse é o maior conhecimento que o homem e a mulher pode ter na sua vida. Olha o que está escrito, Eclesiastes 12 e versículo 13 e versículo 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer em juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. A palavra está falando de tudo que tem ouvido. O fim é teme a Deus. O fim é guarda os seus mandamentos. O fim é viver a palavra, guardar os mandamentos de Deus, porque a palavra está falando que o Senhor vai trazer em juízo toda obra, seja boa ou seja má. Toda obra. A palavra de Deus fala que no livro de Apocalipse 22 e 12, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E quando nós lemos no início da mensagem, aí a palavra de Deus em Tito, capítulo 2 e versículo 7, em tudo dá por exemplo de boas obras. Tudo dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. E linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, e não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ouvinte, a palavra de Deus está falando para nós viver um exemplo e nós viver a boa obra na doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, ela nunca mudou. A palavra de Deus são puras, fiéis e verdadeiras. E a palavra de Deus está falando para nós viver a boa obra, porque lá no livro de Eclesiastes, aonde nós lemos, a Bíblia fala que Deus vai trazer em juízo toda a obra. Toda obra será trazida em juízo e nada estará coberto diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor Deus vai trazer. Olha o que está escrito em Eclesiastes 13 e versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a obra boa, ela será trazida em juízo. E a obra má também. Se alguém está cometendo obra má, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se consertar diante de Deus. Ainda é tempo de fazer uma reconciliação com Deus. Ainda é tempo de voltar para Deus. Ainda é tempo de viver a boa obra. Pratica a primeira obra. Lembra de onde caíste e volta o primeiro amor. A palavra de Deus fala, ouvinte, que é para nós ter exemplo, nós viver a palavra. Deus não mudou. A Bíblia, a palavra de Deus não mudou, continua sendo a mesma. Mas muitas pessoas
elas vivem na mentira. Muitas pessoas vivem no engano, no erro, largaram a verdade, largaram os princípios da sabedoria, que é o temor a Deus, e estão vivendo, um evangelho falsificado, um evangelho cheio de erro, um evangelho cheio de mentira. E lá está acontecendo operação, lá está acontecendo milagre. Mas não esqueça, ouvinte, que está escrito na palavra de Deus, Mateus 7, e versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, disse Jesus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia me dirão, disse Jesus, Senhor, em teu nome nós profetizava, Senhor, em teu nome nós curava os enfermos, Senhor, em teu nome expulsava os demônios, em teu nome nós fazia muitas maravilhas, muitos milagres, no teu nome, Senhor, nós pregava a palavra. E o Senhor Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticaste a iniquidade. Então a pessoa, ela prega a palavra de Deus, ela ora, ela profetiza a bênção no nome de Jesus, Jesus opera, o nome de Jesus tem poder. Jesus disse na sua palavra, João 14:12, na verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu fiz, ainda fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Mas tudo quanto pedi no meu nome, disse Jesus, no nome dele, do Senhor Jesus, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então os milagres, ele acontece, as bênçãos o povo recebe, mas só vai morar no céu, só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nós viver na santidade do corpo, da alma e do espírito, viver uma vida de santidade, de obediência. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5:23, porque o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso corpo, em toda a vossa alma e todo o vosso espírito. Deus quer santificação no corpo, na alma e no espírito. E aqueles que crêem na mentira, porque eles não crêem na verdade. E aqueles que crêem no engano, eles não crêem na verdade. Paulo disse, ouvintes, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 11, até o versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 11, e versículo 12. Por isso Deus lhe enviará operação do erro, para que creiais na mentira, para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá vendo, ouvinte? Existe o evangelho da mentira, o evangelho falsificado, o evangelho que ensina o homem e a mulher a cometer iniquidade, o evangelho disfarçado. Pode o homem e a mulher casar 2, 3 vezes, tendo a sua esposa viva, o seu esposo. Esse evangelho que abre a mão, que o homem pode casar 2, 3 vezes, é o evangelho de homens, é o evangelho falsificado. Está escrito na Bíblia, enquanto a mulher estiver viva, o homem está ligado à lei de Deus. Enquanto o homem estiver vivo, a mulher está ligada na lei de Deus. Só fica livre para casar com outra depois que morrer, depois que partir, depois que aquela pessoa é chamada por Deus, aí ele fica livre. Mas o papel aceita, o cartório aceita, mas Deus, ouvinte, ele não aceita. Enquanto estiver vivo, Deus não dá o direito para você casar com outra pessoa, não. Muitas pessoas, elas usam a Bíblia, elas usam a palavra de Deus para ensinar, para enganar o povo, para ensinar errado. Jesus, ele disse: errai por não examinar as escrituras. Aqui a palavra de Deus está falando, por isso Deus enviará a operação do erro, para que não creias. A pessoa já não crê mais na verdade, ela está cega, ela não crê mais no evangelho de santidade. Ela vai crer na mentira, ela já está na mentira, ele está no erro. Aí vai acontecer operação, vai acontecer milagres,
para que sejais julgado todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você ler ali, a palavra de Deus, Mateus 7, o 21, Jesus falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsávamos os demônios, curávamos os enfermos, fizemos milagre, maravilha. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci, porque vós praticaste a iniquidade. Eles não creem na verdade, eles creem na mentira, estão praticando iniquidade, e a operação está lá, a operação do erro, a operação da desobediência. Eles creem na mentira, eles estão vivendo o evangelho de mentira, evangelho falsificado. Quantas pessoas que se escondem por detrás de uma capa de uma Bíblia. A Bíblia tem que ser respeitada, a palavra de Deus tem que ser honrada. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Nós temos que ensinar a verdade. Não adianta nós enganar, não adianta nós querer enganar o nosso próximo, querer enganar Deus, que a Deus ninguém engana. Quando o homem e a mulher está enganando, é ele que está enganado. Porque os olhos de Deus é como chama de fogo. E a palavra de Deus fala que Deus vai lhe trazer juízo toda obra, seja boa ou seja má. Então naquele dia ninguém vai se escapar. A palavra de Deus fala que cada um de nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Por isso que eu estou aqui pregando a palavra. Eu não prego a placa de uma igreja, eu prego o evangelho. Eu prego Jesus Cristo ressuscitado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossa missão é ensinar Cristo. A nossa missão, a nossa convocação por Deus é falar que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus quer nós de corpo, alma e espírito. Nós temos que fazer a diferença. A palavra de Deus fala, Malaquias 3:18. Outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa diferença está em que, ouvinte? Em nosso viver, em nosso bom testemunho. Nós ter um caráter de homem de Deus, mulher de Deus, viver a luz do evangelho, viver a palavra, aonde nós for, alguém olhar e falar: é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Não dá mau testemunho. Viver a palavra da verdade, viver o evangelho de santificação, o evangelho que é a obediência. A palavra de Deus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém. Então nós estamos pregando a verdade da palavra. Se fosse para nós agradar a nós mesmos, fosse para nós fazer a nossa vontade, nós aqui está pregando só prosperidade, nós ia pregar só cura. Nós pregamos o evangelho de prosperidade espiritual, de cura e de salvação. A maior prosperidade da vida do homem é ele ter a salvação, ele ter a vida eterna, ele ser curado e ser próspero e abençoado. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Deus nos escolheu, ouvinte, como atalaia, para anunciar, para avisar. Nós vamos ter que prestar conta das almas no último dia. E isso é muito sério, ouvinte. Não é brincadeira. O evangelho é fiel e verdadeiro. O evangelho é a palavra de Deus, ela não passa, pode passar os céus e a terra. Olha o que diz a palavra, Ezequiel 3:16. A palavra de Deus veio. Sucedeu que o fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor me dizendo: filho do homem, eu te coloquei por atalaia sobre a casa de Israel, tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue das tuas mãos requererei. Aqui está, ouvinte, a responsabilidade de nós pregadores, dos pastores, daqueles que anunciam o evangelho,
é para pregar a verdade, porque Deus vai requerer o sangue das almas. E se você não falar para o pecador acerca do pecado, para ele se arrepender, se ele morrer, Deus vai requerer de ti. Olha, Ezequiel 3:19, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho, o ímpio ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Você está vendo? Se você falar a verdade, se você pregar a verdade para o ímpio, para o crente, para o desviado, todas aquelas pessoas vão ouvir a palavra. Se aquela pessoa morrer na maldade, tu livraste a tua alma. Semelhante também quando o justo se desviar da justiça, quando o justo se desviar da verdade, se desviar do bom exemplo, da boa obra, do conhecimento da verdade, da palavra, ele morrerás, porque não avisando tu o seu pecado, morrerá na sua justiça que praticará. Não virão em memória mais o seu sangue das tuas mãos, requererei. Mas o sangue das tuas mãos o requererei. Ezequiel 3:20. E olha a palavra de Deus, Ezequiel 3:21. Mas avisando tu justo, para que o justo não peque. E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, tu livraste a tua alma. Então esse é o nosso trabalho, atalaia. O homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador que prega a verdade e vive a verdade. Prega a palavra e vive a doutrina. Tem boa obra, tem exemplo. Mas aqui nós estamos pregando, ouvinte, a placa de igreja. Nós estamos pregando o evangelho de Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí então virá o fim. É para nós anunciar. É para nós falar da verdade, porque a verdade de Deus, ela liberta. A verdade de Deus, ela transforma. A verdade de Deus, ouvinte, é ela que nos salva. Não adianta nós querer viver um evangelho segundo a carne, nós querer um evangelho segundo aos homens. Se nós agradar os homens, se nós agradar a vontade da carne, nós não somos servos de Deus. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que viver a obediência da palavra. Porque naquele dia, ouvinte, cada um de nós vamos ter que chegar perante Deus, perante o tribunal. E cada um vai receber conforme a sua obra. E é tempo, ouvinte, de nós pregar esta palavra e viver. Hebreus 12 e versículo 14. Seguir a paz com todos. Está vendo, ouvinte? Nós ter paz com o nosso próximo, com todos os crentes. Nós ganhar o ímpio para Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Cristo, nem ele julgou ninguém, mas sim ensinar, orientar e falar a verdade. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então foge do pecado, vive uma vida de oração, de jejum, de obediência. Procura santificação, ouvinte, na palavra, santificação no corpo, na alma, no espírito. Vamos viver para Cristo, vamos viver uma vida sóbrias, de oração, de jejum, de obediência. Vamos examinar nós mesmos, vamos olhar para nós mesmos. Quantas pessoas que olham para a falha do seu próximo, prega condenando. Não, ouvindo, nós temos que examinar nós mesmos e depois nós pregar a palavra para ganhar o nosso próximo, orientar ele na palavra para ele se arrepender, para ele se consertar, para ir morar no céu. Neste momento nós vamos fazer uma oração. Você ainda que não é crente, aceita Jesus como Salvador da sua alma. E você que está desviado, volta. E você que está precisando de um conserto, uma aliança, todos nós vamos fazer um conserto, todos nós precisamos. A Bíblia fala que aquele que se humilha, Deus exalta. Eu não posso bater no meu peito e falar que eu estou lá no céu, que eu sou salvo já. Temos que perseverar até o fim. Mateus 24:12. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você que não aceitou Jesus, aceita. E você que está desviado, volta. E você que precisa fazer este conserto, faça hoje. Então neste momento nós vamos fazer oração
por todos os católicos que vai aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. E os desviados também vão voltar, e todos nós vamos fazer a oração do concerto com Deus. Os católicos digam assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Me ajuda a ser fiel até a vinda do Senhor ou até a morte. Senhor Jesus, estou te aceitando de coração, de corpo, alma e espírito. Perdoa meus pecados. Agora os desviados também. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Estou voltando para o Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, eu faço uma reconciliação, uma aliança. Agora todos os crentes, de todas as igrejas, você que está ouvindo aí a palavra, vamos fazer a oração do concerto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse dia de hoje fazemos um concerto com Deus. Diante do Senhor, meu Pai, a grande a responsabilidade. Nós que pregamos a palavra, e também, Senhor, da nossa alma, da alma do meu irmão, da minha irmã, principalmente da família. Jesus, quantas pessoas que já estão desacreditadas em pastores, em pregadores, por ouvir e ver tanto escândalo. Mas tem homem de Deus, Senhor, tem homens e mulheres de Deus que vivem a palavra e prega a palavra, e nós estamos olhando para o Senhor. O nosso alvo é Cristo, e neste momento fazemos um concerto. Este irmão está fazendo um concerto. Jesus, lava suas vestes no teu sangue. Ajuda este irmão, esta irmã a entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque são poucos, mas vai ter a vida eterna, que convém a vida eterna. Caminho estreito conduz à vida eterna, mas porta larga, caminho largo são multidões e vai à perdição. Jesus, salva as almas. Senhor, meu Deus, estamos te humilhando. Venha receber esta reconciliação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, este concerto com Deus. Senhor da glória, ajuda nós a guardar a tua palavra. Como disse o salmista Davi: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Senhor Jesus, confirma a bênção, vai curando agora. A tua palavra é pregada, a maior cura é da alma, mas também cura as enfermidades do corpo. Levanta esta pessoa paralítica, abre os olhos do cego, repreenda, Senhor Jesus, este mal contra este lar, contra esta vida. Visita os hospitalizados, visita os enfermos, esta pessoa que está, meu Deus, desesperada, esta pessoa que precisa, meu Pai, de uma solução, de um socorro. A tua palavra nos diz, Salmo 46, Deus, socorro bem presente na hora da angústia. Enxuga as lágrimas desta pessoa, visita este lar, repreenda todo mal contra este lar, toda macumba, toda maldição, toda inveja, que esta pessoa agora seja tocada por Deus e curada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Quem despede de todos vocês, ouvinte, é seu irmão em Cristo, Pastor Geraldo. Volta a nos ouvir na próxima oportunidade. Que Deus te abençoa e Deus te ama. Amém, Senhor Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.